Eu gostaria de destacar alguns estudos no que diz respeito a câncer de pulmão de não pequenas células. O primeiro estudo é o estudo do Poziotinib, um estudo de fase 2, apresentado, na verdade, uma atualização, 115 pacientes, com um follow-up mais longo de 24 meses, e essa é uma droga que vem sendo desenvolvida para as mutações do EGFR do exon 20 e também do HER2, e aqui a coorte avaliada foram os EGFR exon 20, mutação classicamente de resistência aos outros inibidores de tirosina quinase do EGFR, mas o Poziotinib se mostrou aí um potente inibidor em estudos iniciais, mas com um follow-up mais longo nós vimos que realmente a taxa de resposta dessa droga foi de apenas 14%. Isso pode ter a ver um pouco com o seu perfil de efeitos colaterais. 65% dos pacientes precisaram de reduções de dose e isso pode ter interferido no resultado de eficácia. Os efeitos colaterais principais são racho cutâneo, diarreia, realmente uma droga dura de ser tolerada, e apesar de a taxa de controle de doença ter sido acima de 60% também, essa taxa de resposta objetiva da ordem de 14% nos deixou um pouco mais desanimados depois dessa atualização. O segundo estudo que eu gostaria de mencionar é o estudo do Capmatinib. O Capmatinib é um inibidor potente seletivo do MET, e aqui foram apresentados dados de um estudo de fase 2. Foi apresentado pelo Dr. Edward Garon, um estudo Geometry, e 97 pacientes com câncer de pulmão não pequenas células com a skipping mutation do exon 14 foram avaliados, e aqui a gente viu bastante interessante os dados de eficácia, porque foram avaliados também aqueles que tinham metástases cerebrais neurologicamente estáveis. Bom, eram duas coortes. A coorte de pacientes que haviam recebido tratamento prévio, a taxa de resposta observada foi de 40%. Em contrapartida, naqueles que não tinham tratamento prévio, a taxa de resposta foi de 68%, com uma duração de resposta entre 9 e 11 meses. Então, realmente um resultado bastante animador para essa população de pacientes. Os pacientes com metástases cerebrais eram poucos, de 13 pacientes, mas a taxa de resposta intracraniana foi de 54%, que realmente mostra aí essa possível efetividade da droga também em metástases cerebrais. Então, esse é um resultado bastante animador de uma nova terapia-alvo para o MET. Os principais efeitos colaterais dessa droga são edema periférico, náuseas e aumento de creatinina, mas aparentemente um perfil de toxicidade também bastante favorável para esse perfil. O terceiro estudo que eu gostaria de mencionar é o estudo que avaliou o perfil da mutação de STK11 KEAP1 no estudo Keynote 042. Só para lembrar, o Keynote 042 é um estudo de fase 3 que avaliou pacientes com câncer de pulmão não pequenas células avançado e que não tinham recebido tratamento previamente, EGFR e ALK negativos, e esses pacientes foram randomizados para receberem a imunoterapia isoladamente, com pembrolizumab, ou a quimioterapia. Os tumores tinham PDL1 acima de 1%. Esse estudo era para os PDL1s positivos e viu-se um benefício aí favorecendo a imunoterapia. A avaliação molecular de KEAP1 STK11 foi demonstrada em séries retrospectivos em alguns outros estudos e tem-se a questão de se essas alterações são prognósticas e eventualmente até preditivas de resistência à imunoterapia. E esse perfil molecular foi avaliado no Keynote 042 e apresentado aqui na AACR. E interessante que mais ou menos 1/3 dos pacientes eram avaliáveis para esse tipo de alteração. Essas mutações, assim como o TMB, foram avaliados pelo sequenciamento de exoma completo. E o que se viu que, na verdade, não houve qualquer correlação da presença desse perfil molecular de mutações em STK11 e ou KEAP1 com a atuação da imunoterapia. A imunoterapia, os desfechos de taxa de resposta, sobrevida global, sobrevida livre de progressão, elas foram muito semelhantes, independente do perfil molecular em relação a STK11 e KEAP1. Em contrapartida, o grupo que recebeu a quimioterapia, quando tinha principalmente a mutação de STK11, observaram-se desfechos piores para a quimioterapia nesse cenário. Então, esses dados são contraditórios em relação ao que a gente já tinha visto antes em relação à imunoterapia. Isso foi bastante discutido dos fatores que
poderiam ter levado a esses resultados diferentes, mas fato é que existe essa questão ainda está em aberto e certamente são necessários estudos prospectivos e outros dados para que a gente possa ter uma conclusão definitiva do papel desse perfil molecular em relação ao prognóstico e eventualmente ao fator preditivo de resposta com a imunoterapia. Acho que a gente ainda não tem essa resposta hoje com base nesses dados apresentados.